Fala pessoal, tudo bom? Quero hoje compartilhar com vocês sobre a parábola das 10 virgens. O que Jesus queria transmitir através da parábola das 10 virgens, desde o início até o final. Sem perca de tempo, eu vou ler aqui o texto com vocês. Mateus capítulo 25, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Bom, o primeiro ponto que eu quero salientar aqui é o seguinte, que esta parábola fala para a igreja. As 10 virgens aqui está figurando, está tipificando a igreja. Se você ler lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, diz assim: Porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então a igreja, ela é virgem e pura, porque ela está se preparando para o dia do casamento. E o noivo é Cristo. Todos nós sabemos que o dia do casamento é o milênio, é na sua vinda. Então, nós, a igreja, somos a noiva do Cordeiro. Então, a noiva do Cordeiro, sendo virgem, que está preparado para o seu noivo, ela precisa também estar com lâmpadas. Essas 10 virgens estavam com lâmpadas. E na palavra de Deus diz em Salmo 119, versículo 105, diz assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a gente percebe aqui que a lâmpada, ela simplifica, ela exemplifica a palavra de Deus. Mas uma coisa importante que eu quero dizer para vocês é que não basta simplesmente ter a lâmpada. Todos podem ter uma lâmpada. Só que o mais importante é o azeite, porque o azeite que mantém a lâmpada acesa. E as prudentes, além do azeite, elas tinham azeite de reserva. Então, não basta ter a lâmpada. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 20, diz assim: Porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Ímpio aqui é aquele que se diz cristão, aqueles que seguem a lei de Deus, mas são pessoas que não faz de fato a vontade do Senhor, são que cometem impiedade. São crentes, mas cometem impiedade. Para você ver que os ímpios também têm lâmpada. Mas o mais importante aqui é o azeite e também o azeite de reserva. O interessante é que o apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, fala que para ele manter o depósito de azeite, ou seja, manter o depósito do Espírito Santo. Diante desses fatos, esta parábola, ela começa no dia de Pentecostes, em Atos 2. Atos 2 é o derramamento do Espírito Santo, a festa dos Pentecostes. Então, ela começa porque no dia de Pentecostes é quando a igreja começa. Porque a igreja, a partir dali, ela é capacitada. Porque além de ter a palavra de Deus, ela passa a ter também a unção do Espírito Santo. E Atos 2 começa a história da igreja. Se você perceber, de Atos capítulo 1 até o final, Atos capítulo 28, a história de Atos não termina. E porque no capítulo 28, ela não termina a história. Ela continua através da igreja nesse período de 2000 anos. Então não finaliza a história de Atos. E a igreja vem contando até os dias de hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta parábola ela começa no dia de Pentecostes com um derramamento do Espírito Santo sobre os dois povos,
sobre a igreja. Os dois povos quem são? Judeus e gentios. Olha o versículo 5, diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Perceba que tardando o esposo é no ponto de vista de quem dorme. Pois em Apocalipse diz que ele virá no tempo certo, que cedo, brevemente ele vem. O tardar do noivo é do ponto de vista de quem dorme. Se vocês perceberem, todas as virgens dormiram, todas as 10 dormiram. Então, sempre Deus chega na hora certa, no momento certo. Mateus capítulo 13, versículo 24 e 25. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Perceba que ao longo da história da igreja, desde Atos capítulo 2 até os dias de hoje, o inimigo ele vem semeando joio no meio do trigo. Por quê? Porque a igreja está dormindo. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar bem. Por quê? Porque ao longo do tempo veio se colocando o joio, veio se colocando os ismos, né? O catolicismo, os ismos vêm entrando na história da igreja. Uma coisa assim muito legal é que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela vem como ladrão para aqueles que estão dormindo, para aqueles que estão nas trevas, aqueles que não estão meditando, que não mantenha a luz acesa. Se você ler lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim, olha: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Se você parar aí, você vai errar na interpretação. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, olha o versículo 6, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo capacete a esperança da salvação. Então você perceba que a vinda como ladrão é para aqueles que estão dormindo e para aqueles que estão em trevas. Mas para aquele que se mantém a luz acesa, que mantém o azeite de reserva, ele não virá como ladrão. E para aqueles que não estão dormindo, ele não virá como um ladrão. E sim, ele será como uma atalaia, sempre vigiando, esperto, porque no tempo certo, ele vai saber que naquele tempo Cristo vai vir.